esse que foi soberano no juízo, no castigo, é o mesmo Deus que será soberano na restauração no futuro. Nós seguimos hoje a nossa peregrinação com o profeta Jeremias. Nesse momento agora, a partir de hoje, explorando o início de uma nova sessão no livro, com várias referências aos reis de Judá, na época em que Jeremias viveu, em que ele exerceu o seu ministério profético. E no livro nós vemos isso, né? Em especial nessa sessão que nós temos meditado nesses domingos, como que essa hierarquia de poder, os reis, mas também os profetas, os sacerdotes, como por vezes essas pessoas com determinado poder na sociedade perseguiram o profeta, justamente aquele que decidiu ser fiel e que trazia a palavra de Deus a eles. É muito triste a gente perceber que há uma aliança entre esses poderes, né, religiosos e do Estado para o mal e não para o bem. Já aconteceu no passado, e infelizmente, a gente sabe, só acompanha as notícias, continua a acontecer nos dias de hoje. Ainda assim, em meio a todas essas palavras de juízo sobre eles, e entre as razões para que esse juízo lhes venha, nós veremos também pistas muito importantes que nos ajudam a conhecer a Deus, que é o título da mensagem de hoje, a conhecer a Deus e a vida que Ele quer nos oferecer. Por isso o título da mensagem, né, que vem de um verso nessa sessão do livro que nós vamos explorar hoje, Conhecer a Deus, no capítulo 22, segunda parte do verso 16. Leamos juntos agora alguns trechos dessa larga sessão do livro que nós vamos explorar e meditar hoje. Vou começar a partir do verso 8 do capítulo 21 e depois alguns trechos de toda essa sessão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida. Pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará de alto a baixo. Depois, no capítulo 22, o Senhor me disse, vai e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Mas, mais adiante no texto, mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo o que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor. Mais adiante, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que, assim como ela foi um tesouro precioso do Senhor para o teu povo no passado, para que pudessem aprender do Senhor, do seu coração, do seu caráter, da vida que o Senhor nos oferece, ela também é um tesouro precioso para revelar o seu coração, o seu caráter para nós hoje.
ajuda-nos para que, pelo poder do Teu Espírito, tenhamos ouvidos, corações abertos para receber a Tua palavra e nos deixarmos ser transformados hoje à luz daquilo que o Senhor tem para nos dizer na Tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, escolham a vida, né? Talvez seria bom explicar que esse trecho do livro do profeta Jeremias, nós começamos a partir do começo do capítulo 21 e vai até o verso 8 hoje do capítulo 23, esse trecho ele não está organizado de maneira cronológica. Nessa sessão nós veremos referências a todos os reis que viveram e exerceram o seu reinado durante o ministério de Jeremias. E começa, nesse trecho, com o último rei antes do exílio, Zedequias, com palavras de juízo. E nessa ordenação e estrutura mais, digamos, teológica, né, que vemos nesse trecho, concluirá essa sessão com algumas palavras de esperança ao princípio do capítulo 23. E no meio, entre várias exortações e alertas, uma é essa que dá título a essa primeira parte da mensagem: escolham a vida. Escolham a vida. Mas antes vejamos o que acontece aqui. O rei Zedequias, ele envia Passur, e talvez vale o esclarecimento, né? É outro Passur, e não o mesmo do capítulo 20, né? Mas igualmente alguém que causa muitos problemas a Jeremias, ou seja, pai e mãe, vocês estão tendo, vai nascer o bebê aí, reconsiderem se vocês estavam passando pela cabeça de vocês, colocar no pobrezinho o nome de Passur, além de que possivelmente ia sofrer bullying na escola, mas enfim, aqui biblicamente não está um bom nome não, né? Era o outro Passur lá no capítulo 20, que prende Jeremias, esse outro aqui também, porque é o mesmo que mais tarde nós vamos ver no capítulo 38, esse agora, Passur, é o que vai causar muitos problemas, inclusive tramar ou tentar tramar a morte aí de Jeremias. Então, assim, esse que nos conta o texto, que justamente, inclusive, tentou matar Jeremias, aparece aqui de cara lavada, pedindo a Jeremias que interceda a Deus no nome deles, desejando, quem sabe, que o Senhor os resgate milagrosamente, como havia feito no passado. Aí, queridos, eu acho que já temos um problema para começar, que é o problema da arrogância, da complacência, do achar que Deus, em lugar de ser o Criador soberano de todas as coisas do universo, é nada mais do que um poder, um amuleto, algo que eu poderia usar para o meu próprio bem e benefício. Eles ignoraram a Deus e a seus mandamentos por tanto tempo e agora querem um milagre de última hora. Guardadas as muitas e devidas proporções desse paralelo que eu farei agora, quando eu li isso, eu fiquei lembrando desse tipo de atitude que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje. E o paralelo que eu faço é que são pessoas que se recusam, né, se recusaram a tomar a vacina, por exemplo, seja por desinformação, por ignorância ou por teimosia. E aí nós temos agora ouvido vários relatos, não sei se vocês viram isso, de que essas mesmas pessoas, ao entrarem na UTI com sintomas graves, elas vêm e perguntam aos profissionais da saúde se não poderiam receber ali naquela hora a vacina. Imagino que ser um profissional da saúde nessa hora requer muito treinamento, muita capacitação, né, muita formação, boa formação. Porque eu no lugar, eu acho que eu não sei se eu reagiria bem, talvez eu diria, olha, um pouco ou muito tarde agora, né? Esse tipo de pedido. Aqui nós vemos no texto um pedido de socorro meio que tardio do povo de Judá. E aí eles ouvem uma palavra dura, muito dura da parte de Deus. E essa palavra dura é a seguinte: não vai dar não. Dessa vez não virei em socorro de vocês. Pelo menos não da maneira como vocês esperam. Na verdade, agora é a hora em que o Senhor lutará contra vocês. Uau, né? Que palavra dura, né? Quem cresceu em igreja deve ter ouvido muitas vezes, ou até usado, né,
essa frase bem crente, bem piedosa, né? Que, aliás, é uma frase que vem da palavra, né? Se Deus é por nós, aí a outra até repete, o crente do seu lado repete, quem será contra nós, né? A gente adora, quem cresceu em igreja, usar esse tipo de coisa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem, né? Muito bonito. Uma frase verdadeira quando nós seguimos os bons caminhos de Deus para nós. Mas na mesma palavra de Deus também há outra verdade, que é quando somos arrogantes, desobedientes, autossuficientes. Essa aqui que aparece, se Deus é contra nós. Se Deus é contra nós, que esperança pode haver? E ainda assim, o profeta parece ser um mensageiro de um certo tipo de esperança que é anunciada aqui. Eu falei, inclusive, no domingo passado, que não haveria mais no livro pedidos de Jeremias para que eles se arrependessem, né? E talvez eu deva explicar um pouquinho melhor isso. Jeremias, ele não apresenta mais convites ao arrependimento que pudessem, nesse momento da história para o povo aqui, que pudessem evitar o juízo que estava por vir sobre eles, que era a invasão pela Babilônia, né? E aí eles sendo levados ao exílio. Jeremias agora entende, porque ele recebe essa palavra da parte de Deus, já não adianta mais. Não adianta clamar mais por arrependimento, porque agora, nesse momento da história, esse juízo virá. Esse juízo deles serem levados ao exílio pela Babilônia virá. Agora, anuncia o profeta, esse castigo sim acontecerá, e não há algo aqui nessa história deles com Deus que possa alterar o que eles terão que experimentar, que é o juízo através do exílio. Ainda assim, parece que o profeta indica dizer que há aprendizado, há lições, há a possibilidade, Jeremias vai explicar aqui, que, por exemplo, de que eles tenham as suas vidas poupadas. Com isso, o convite ou o alerta de Jeremias para que eles escolham a vida. Escolham entre a vida e a morte. Eu nem liguei aqui isso hoje, né? A equipe aqui fica meio perdida comigo, porque eu falo que vou passar os slides e não passo. Escolham entre a vida e a morte. Claro que era uma mensagem difícil para eles, porque aqui o detalhe era que essa escolha da vida implicava em que eles teriam que se render aos babilônios. Imagine, né? Se a vida já não estava fácil para o profeta Jeremias, imagine então agora ele ser como que acusado de traidor. E esse é o problema extra quando certas idolatrias, como, por exemplo, os nossos nacionalismos. E esse é um dos exemplos que a gente já viu tantas vezes ao longo da história e que em tempos recentes nós voltamos a ver, né? Seja America First, né? Nos Estados Unidos, Brasil acima de tudo. Quando esses tipos de noções, elas tomam o primeiro lugar, a nossa prioridade, a nossa fidelidade, e ainda mais usando uma certa linguagem religiosa, nós vemos os perigos desse tipo de idolatria. E só para esclarecer, né, porque alguém poderia pensar, poxa, mas não é correto e justo você valorizar a sua terra natal? Exatamente, ou seja, essa é a postura adequada para um cristão ao longo da história. Amar e valorizar sua terra natal é bom e adequado. C.S. Lewis, inclusive, já explicava sobre isso para diferenciar o que é o nacionalismo de uma adequada valorização da sua terra natal. Já os nacionalismos são outra coisa. São outra coisa mais perniciosa, mais perigosa, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Quando eu busco, baseado numa origem geográfica, ou étnica, ou de raça, ou qualquer coisa do tipo, o meu privilégio ou o meu direito sobre de outro grupo, de outras pessoas. Aqui Jeremias lhes diz, escolham a vida.
E nesse momento da história significa, por causa dos próprios erros deles, que terão que se render, terão que ir ao exílio na Babilônia, mas nisso tudo ainda poderiam sobreviver e aprender algo. Escolham a vida. Ecoa uma passagem muito especial do livro de Deuteronômio, capítulo 30. E eu, inclusive, lhes convido aqui, depois em casa, vocês podem ter uma boa tarefa para a semana, né? Ler e meditar nessa bonita passagem, no capítulo 30 de Deuteronômio, em especial dos versos 11 ao 20. E eu aproveito e lhes conto uma história pessoal sobre isso, né? Anos atrás, eu estava num acampamento para jovens universitários e secundaristas, né, do ensino médio, em Penha de Bernal, em Querétaro, no México. Nesse acampamento, eu estava fazendo as exposições bíblicas, num evento muito bonito que o pessoal lá, nossos queridos amigos do Ministério Entre Estudantes no México estavam organizando. E aí os organizadores vieram para mim e me disseram que eles tinham o costume de fazer um apelo durante o evento, que eles faziam cada ano, né? E é bom, eu explico para quem não é muito familiar da nossa tradição cristã evangélica. Quem é familiar já sabe, né? Mas eu explico. Apelo, quando diz apelo, normalmente é um convite que você faz em algum momento do evento, do culto, da atividade, enfim, para que as pessoas possam dar um passo público, né? Expressando que estão entregando suas vidas a Deus, né? Seja levantando a mão, vindo para frente, aquela coisa e tal. Isso é o que normalmente em algumas tradições cristãs evangélicas é muito comum ter o momento do apelo, né? E eles vieram falar comigo, a gente sempre costuma fazer um apelo aqui, então você pode fazer isso? E aí, a minha primeira reação, eu lembro, foi que, puxa, né? Eu estava pregando em Deuteronômio. Eu falei assim, pregando no livro de Deuteronômio, vou ter que fazer um apelo evangelístico aqui. Como que vai funcionar isso? E aí eu revisando o material que eu já tinha preparado, havia essa exposição que passava pelo capítulo 30 de Deuteronômio. E foi como que fez o clique aqui. Exato. É perfeito para um apelo isso aqui. Porque exatamente aparece isso, escolham entre a vida e a morte. Essa exortação aparece algumas vezes nesse trecho de Deuteronômio 30, como nessa parte aqui, ó. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Eu fui então nessa direção, né? Que era de fazer um convite para que eles abraçassem essa vida. E nos termos propostos pela passagem bíblica, que era na continuidade. Hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos, estatutos, andando nos seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E mandei ver, né? Eu aqui na igreja a gente não é muito de tradição, né? Tá aqui, eu acho que eu vou ter que fazer eu vou fazer um apelo aqui, você vem, né? Vem seu joelho, entrega aqui, enfim. A gente não tem muito costume na nossa tradição aqui na nossa comunidade de ficar fazendo apelo, né? Alguém poderia até dizer, talvez a gente precisa fazer mais, tal. Vamos lá, acho que faz parte da comunidade a gente ir conversando e revisando o que for preciso. A parte, eu conto para vocês, a parte bonita é que eu fiz esse apelo, era um auditório grande, e eu nunca vi antes, na verdade, do que eu me recordo depois, porque isso já foi há vários anos, nunca vi depois, Deus nunca me deu esse privilégio, esse presente antes, nem tão bonito depois, de ver naquele momento tantos jovens passarem à frente e virem para entregar a sua vida ao Senhor. E eu fiquei olhando assim para a palavra, para o texto bíblico, eu falei, uau! Deuteronômio tocou aqui no coração dessa moçada. O Espírito de Deus fez a sua parte tocando no coração deles. Eu lembro de ter ficado emocionado, e eu guardo essa memória no coração, de como a palavra de Deus é um tesouro precioso, e muitas vezes é só a gente deixá-la, né? Deixar a palavra de Deus com o mover do Espírito Santo de Deus
fazer o seu papel na vida das pessoas. Aqui no texto, em Deuteronômio, em Jeremias, que são ecos de Deuteronômio também, guardar os mandamentos de Deus, andar nos seus caminhos, essas eram chaves importantes nessa jornada para experimentar e escolher a vida. Pois bem, pensando nessas demandas éticas, relacionais de como deveríamos viver, exploramos as palavras de Jeremias aos reis de sua época que aparecem nessa sessão. E para esse trecho, nós usamos isso com poder, responsabilidade. A turma jovem, viu? Não é só Peter Parker nem Homem-Aranha que tinha esse tipo de discurso. Lá muito atrás, Jeremias, Deus usava Jeremias para trazer esse tipo de mensagem ao povo naquela época, tá bom? Com o poder, responsabilidade. Daqui em diante, mencionando diferentes reis do seu tempo, Jeremias baterá uma e outra vez na mesma tecla, que tem a ver com o que Deus espera de qualquer um que tenha poder, que chegue a posições de privilégio e poder. Jeremias deixa bem claro que entre as demandas esperadas para alguém que tem o poder em suas mãos, a justiça está no topo dessa lista. Ou seja, o que Jeremias vai explicar aqui é que há uma certa legitimidade moral que sustenta e que é esperada daqueles que chegam ao poder. E essa legitimidade moral que sustenta e que é esperada daqueles que chegam ao poder é agir em favor do mais pobre e do mais necessitado na sociedade. Vejamos algumas vezes que isso aparece no texto. A cada manhã, na palavra para o rei, façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados, livrem-nos de seus opressores, do contrário minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados. Depois prossegue, dizendo assim, sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados, livrem-nos de seus opressores, abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. E as mensagens aqui, queridos, são bem duras para os reis. São 4 reis que aparecem nessa lista. 2 dos reis que aparecem nela, Jeoacás, que sobe ao trono depois que Josias, são 5 na verdade, né? Que aparece sobe ao trono depois que o seu pai Josias, que foi aquele que Jeremias começou a profetizar quando Josias, muito jovem, também tinha se tornado rei, né? E aí Josias morre, entra esse Jeoacás, que na verdade ele fica muito pouco tempo, 3 meses no poder, e também tem outro que fica bem pouco tempo, entra Jeoacás, né, logo depois de Josias, e também Joaquim, filho de Jeoaquim, que sobe ao reinado também bem jovem, com apenas 18 anos, e esses 2 eles ficam 3 meses cada um apenas no poder. Depois de Jeoacás, quando entra, esse que foi o breve, né, entra Joaquim, a descrição do reinado de Joaquim, ele fica mais tempo, mas é terrível. É uma descrição de que é um reinado marcado pela injustiça, algo tão tristemente comum em outras épocas e lugares. O que ele faz? Ele construiu um palácio magnífico para ele mesmo. Na exortação a Joaquim, de novo o tema da responsabilidade e da justiça, quando diz assim, um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida. E Jeremias era muito... Deu certo a parceria dobradinha de Jeremias por Josias por muito tempo, na reforma religiosa que Josias fez. Jeremias aqui é muito positivo a respeito de Josias, porque ele diz assim, olha, o Josias tinha comida, bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro, por isso tudo deu certo para ele. E aí nos vem uma revelação bem importante de onde vem o título da mensagem de hoje, que agir com justiça para com o mais vulnerável tem a ver exatamente com essa definição do que significa conhecer a Deus. Falando de Josias, fez justiça ao pobre e ao necessitado
e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor. Que tremendo isso, não é mesmo? Quantas vezes nós pensamos que conhecer a Deus tem a ver com certas emoções, com certos sentimentos, com certas experiências místicas. E olha, nada contra as emoções, os sentimentos. Somos seres integrais, né? Feitos pelo Senhor, criado com razão, com emoção. Então não estou falando isso para dizer assim, exaltar alguém que é mais racional e outro que é emocional. O problema é justamente quando a gente identifica algumas dessas expressões que são parte comum ou da personalidade da pessoa ou de uma vida em comunidade, como a maneira exclusiva pela qual nós nos relacionamos com Deus, e isso é muito perigoso. Eu me lembro de alguém que veio na igreja, depois acabou não ficando mais na igreja, né? E ela vinha e me falava assim, a pessoa, não, é que eu não sinto muito a Deus assim no louvor, eu não acho assim que, né? Aí eu falei, que você acha que precisava você ter no louvor para que você então sentisse a Deus? Aí ela fez descrições que na verdade eram de uma característica de um louvor, né, os estereótipos, avivado, né, que você fica pendurado no lustre, tal, não sei o quê, e a pessoa achava que sentir a Deus era isso. Falei, nada contra, você pode sentir a Deus, né? Não tem nem lustre, né? Cadê? Não vai nem onde, vai pendurar onde, né, Hugo? Pode, eu creio que você pode experimentar Deus também, num êxtase emocional, mas não só. No suave silêncio, você também experimenta a Deus. Então, às vezes, a gente tem muitas essas coisas, né? Conhecer a Deus tem a ver com certas emoções, com certos sentimentos, sobre pensar certas coisas, dizer certas palavras, formular as palavras do jeito certo. Aqui o profeta é muito claro sobre o que significa conhecer o Senhor. Por profeta, Jeremias, conhecer o Senhor é porque ele fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou. Bem concreto, não? Nada muito teórico aqui, mas uma vida que se traduz na busca da justiça, em especial dos mais vulneráveis da terra, que por vezes nos aparece nas escrituras através dessas categorias, que ajudavam o povo da época a entender melhor o desafio que eles tinham, que eram as categorias que aparecem dos mais vulneráveis, eram o estrangeiro, o órfão, a viúva, o inocente, o pobre, o necessitado. Todas essas categorias aparecem nesse breve trecho do livro de Jeremias. O que a palavra nos desafia aqui é que como nos relacionamos com cada uma dessas pessoas vulneráveis, necessitadas, como nos relacionamos será uma evidência importante de que se eu conheço a Deus ou não, ou de como eu conheço a Deus. E aí no texto aparece outro aspecto importante, que é o testemunho externo, sobre o que os outros veem, aqueles que não compartilham dessa mesma fé, que no texto são apresentados como os das outras nações. E esse também era um tema comum no Antigo Testamento, que era como o povo de Deus vive, o povo de Deus, como eles viviam entre eles em comunidade, como eles agiam, como se comportavam, isso tudo era um testemunho público, visível a outros povos e nações, assim eles também poderiam conhecer ao Deus que era revelado e sua relação com o povo hebreu. Deus revelado na sua relação com o seu povo. E aí as outras nações poderiam conhecer o Senhor. E aqui no texto de Jeremias, isso que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, outra vez aparece o testemunho para outras nações. Mas, dessa vez, digamos, aparece no sentido negativo, né? Em que a infidelidade do povo de Deus serve como um anúncio para as outras nações sobre o caráter de Deus e o caráter da aliança de Deus com o seu povo. No capítulo 22, no verso 8 e 9, diz assim: pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras:
Por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Veja só a ironia da coisa, que tremendo isso aqui. São as outras, pessoas de outras nações, que têm outras fidelidades religiosas, outras crenças, outros deuses. Eles estão vendo a destruição causada no meio do povo de Deus, pelo próprio Deus, e isso serve como testemunho para eles do caráter do coração de Deus e do caráter da aliança de Deus com o seu povo. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós, crentes, hoje, nunca sejamos um testemunho para os de fora por causa da nossa infidelidade, por causa do nosso mau comportamento, por causa do nosso mau testemunho. Que era que os outros falavam, olha, o Deus... Não, por isso que essa igreja evangélica está acabando mesmo. Porque o Deus a que ele serve, que aparece nas Escrituras, é muito diferente da maneira como eles vivem na sociedade hoje. Que Deus nos livre, porque é interessante, né? O que nos mostra isso aqui? Que Deus sempre vai dar testemunho de si mesmo na história. Quer sejamos fiéis, quer sejamos infiéis. É claro que é sempre melhor que possamos dar testemunho na nossa fidelidade. Porque mesmo no juízo, que o texto nos diz, na nossa infidelidade, Deus continua dando testemunho de si mesmo, da sua glória, do seu caráter, do seu coração. Que conhecer a Deus e dar testemunho público a outros sobre esse conhecer a Deus, essa é a lição importante, implica em fazer o que é certo, buscar a justiça, defender o pobre e o necessitado. E aí vamos à última parte dessa mensagem, que é a dos maus pastores ao rei de justiça. É assim que chegamos nessa parte final da meditação de hoje. Os reis, as autoridades, aqueles com poder, deviam cuidar, diz o Senhor. Quando o profeta fala dos pecados dos reis de Judá, dos capítulos, ao longo de todo o capítulo 22 em especial, mas nessa sessão do 21 até o começo do 23, a lista das suas maldades é bem extensa. Nos conta que os reis daquela época estavam pecando e fazendo o que era mal aos olhos de Deus por causa da exploração dos trabalhadores, falhando em pagar-lhes salários justos. Eles estavam pecando também por causa da sua afluência, do seu luxo, quando o povo sofria ao ter que pagar tributos pesados ao Egito. E os reis construindo palácios luxuosos para si mesmos. Quando eles também, a seu agir, a sua maneira de viver na sociedade e na sua função, eram mais marcados pela cobiça e pela desonestidade. E também, para completar esse rol terrível de maldades, quando eles exerciam crueldade, opressão, inclusive causando derramamento de sangue inocente. Do seu próprio povo. Do seu próprio povo. Por isso, Jeremias faz um contraste com Josias, que foi o primeiro rei quando ele começa o seu ministério profético, e o contraste é algo tão forte. É porque é dele que Jeremias fala, né? Que conhecia o Senhor por fazer o que é certo e justo com o pobre necessitado. Alguém poderia perguntar, então quer dizer que estão falando aqui de vários reis que são ruins e um que foi excelente? Olha, Josias, lamentavelmente, também não foi um rei perfeito. Ao final da sua vida, inclusive, ele decidiu, e isso foi o que levou à sua morte, ele decidiu lutar contra os egípcios, que vinham apoiar os assírios contra os babilônios. Ele se mete nessa. Não é bem claro por que ele acha que esse tipo de aliança vai beneficiar ele nesse momento. Josias, morre nessa batalha. O que acontece depois também é um sinal indicativo de que talvez ele não tenha sido um bom líder, porque seus filhos e sucessores não dão continuidade às suas reformas. Ou seja, uma longa e boa jornada. Mas se você falha ao final, ou se não deixa um bom legado depois de partir, claro que alguém poderia questionar o quão bom mesmo foi esse líder ou não. Mas, diz Jeremias, ainda há esperança.
E como ela aparece ao final dessa sessão? No início do capítulo 23, o profeta repete algumas vezes, meu povo, meu rebanho, ecoando, né, as ovelhas do meu pasto que aparecem em Salmos. Minhas ovelhas, meu povo, meu rebanho. É a maneira que Deus continua a comunicar essa mensagem de esperança a um povo, mesmo sendo castigados, mesmo sendo levados ao exílio. Esperança porque mesmo sendo levados ao exílio, eles pertencem a Deus. Segundo, esse que foi soberano no juízo, no castigo, é o mesmo Deus que será soberano na restauração no futuro. Levantarei um renovo. Está chegando o dia, diz o profeta. E terceiro, aqui também aparece essa promessa sobre o descendente justo do rei Davi, esse que virá para reinar com justiça. Joaquim é considerado aqui no texto como o último rei de Judá. Na verdade, teve outro depois de Joaquim, né? Que foi o Zedequias. Mas o Zedequias, ele é considerado como que meio um vassalo, uma marionete da Babilônia, porque ele é colocado por Nabucodonosor no trono de Judá. E Zedequias, ele não era descendente de Joaquim, na verdade ele era tio do Joaquim. Então Joaquim sai, ele é tirado do trono e o Nabucodonosor coloca um tio que era a pessoa que possivelmente, tudo indica que era mais fácil dele manipular para os seus próprios fins e objetivos. Por isso o texto diz aqui que Joaquim foi um homem sem filhos. Um homem sem filhos. E o curioso é que ele teve filhos. Teve 7. 7 filhos. Mas ele é apresentado como um rei sem filhos. É que nenhum deles se assentaria no trono de Judá. E aí é bonito como que o autor, Deus, vai usar Jeremias para entregar essa mensagem, né? Veja como evolui essa parte final. De Joaquim, o último rei, do qual nenhum descendente se sentará no trono, mas no futuro, o renovo da linhagem do rei Davi, essa mesma linhagem que não teve continuidade aqui, depois de Joaquim. Da linhagem do rei Davi virá alguém para restaurar o povo em um reino de justiça. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome, o Senhor é nossa justiça. Nesse dia Judá será salvo e Israel viverá em segurança. O Senhor de justiça, de salvação, ainda virá trazendo um fim ao exílio. No passado, o êxodo do Egito, né, a libertação da escravidão no Egito, era a grande história de redenção contada e recontada aos filhos como um sinal da graça e da misericórdia do Senhor. Então Jeremias está dizendo assim, agora no futuro, há outra grande história que vai ser contada, que será o retorno do exílio na Babilônia. Nesse momento, ainda apenas uma esperança, apenas um anúncio. Um olhar e uma esperança colocados no futuro. E daí, para além do retorno do exílio, um outro olhar e outra esperança no futuro mais além ainda, para a grande promessa, que apenas se cumprirá séculos depois, com o rei da linhagem de Davi que ainda virá, Jesus. Um rei de justiça, diz o texto, cheio de sabedoria e de justiça. Esse rei será a nossa salvação. Gostaria de deixar algumas perguntas para que vocês meditem ao longo dessa semana, a partir disso que nós vimos juntos nesse texto. A primeira pergunta é: o que fazemos hoje quando ouvimos o convite de Deus para que escolhamos a vida? Você pode aproveitar para meditar sobre as escolhas que você faz e os critérios que tem usado para essas mesmas escolhas.
A segunda pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, para essa semana, é: para você, o que significa conhecer a Deus? As afirmações de que, em Jeremias, de que isso significa praticar a justiça, ajudar o pobre, necessitado, de que maneira essas afirmações te desafiam hoje? Algo que você gostaria de revisar ou mudar? E a última pergunta é: como que essa esperança do reino de justiça, do Salvador que virá com sabedoria e com justiça, como que essa esperança te consola e te alimenta para a obediência que é requerida de nós hoje? Que Deus nos abençoe.